Ao vivo, sejam bem-vindos ao quarto dia do nosso projeto Live Federal, a revisão gratuita do time supremo para a prova da Polícia Federal, que a princípio está marcada para o próximo domingo, dia 23 de maio de 2021. Sabemos que esta semana será uma semana complicada, uma semana complexa, uma semana de fortes emoções. Se tiver que falar nessa segunda-feira, eu aposto sim em uma batalha judicial pelo acontecimento ou não dessa prova. Eu acho que pode ser que o judiciário realmente suspenda a prova, a AGU vai recorrer e aí nós vamos ver qual vai ser a solução final desse impasse. Repito a minha posição, que é a minha posição desde fevereiro. Não é o momento de termos prova de concurso no Brasil em meio a essa terrível pandemia. Mas o governo que promove esta prova é o mesmo governo que aglomerou no sábado lá em Brasília. Só para a gente lembrar um pouco e não passar pano e não achar que está tudo normal e não achar que é correto a gente ter esta prova neste momento de pandemia. Mas, feita essa exposição inicial, eu reafirmo que se tiver prova, eu sei que vários alunos nossos vão fazer e eu, como professor, como coordenador, eu tenho que prepará-los para chegarem afiados na prova de domingo, beleza? Então, você já se inscreveu no Hora H? Hoje, segunda-feira, 17 de maio, é o último dia para você se inscrever com 50% de desconto. Então, se você quiser economizar dinheiro e aproveitar a promoção do Hora H com 50% de desconto, entra agora no site do Supremo. Se deixar para amanhã, vai perder o desconto, vai ficar mandando mensagem, vai ficar chorando. Então hoje é o último dia para você se inscrever no Hora H. Quem já se inscreveu, anota aí. Tô dentro. Quero ver quem já está dentro aí do nosso Hora H, que já passou de 1.000 inscritos. A gente está muito feliz de vocês confiarem mais uma vez assim no time Supremo. E para a gente não perder mais tempo, eu queria convidar aqui o meu grande amigo, professor antigo do Supremo, Rodrigo Belo, para pontos específicos de processo penal com a didática única que o Belo tem. Eu tenho certeza que ele está conectando, vai ter aquele painel de livros atrás. Olha lá, acertei. Fala, Belão! Ô, Brunão, que saudade de Belo Horizonte, que saudade do Hora H. Poxa, estou muito feliz de ver o empenho do curso em relação a esse dilema dos nossos alunos. Muito orgulhoso mesmo da gente superar as expectativas dos alunos. Eu tenho conversado com os alunos aqui no Rio, principalmente, e todo mundo muito impressionado com a humanidade do Supremo. Cara, parabéns mesmo, porque eu sei que você tem essa preocupação. Obrigado, cara. Valeu demais. Essas dicas servem tanto para delegado, quanto para agente e quanto para escrivão, tá bom? Então fiquem atentos aí com as dicas do Belo, que elas vão abarcar e papiloscopista também, os 3 cargos. Ô, Belo, eu acho que seguindo a linha, né, velho, de 2013 e de 2018, o CESP-Sebrasp deve cobrar aí pelo menos umas 15 de processo penal. Você também aposta nisso? Também acho. Eu também acho. Pelo menos em delegado, né? E seguindo aquela linha, que é importante frisar, a gente fazendo um histórico das provas, né? O processo penal constitucional muito forte. Muito forte. Cara da CESP pedir a análise constitucional do processo penal. Excelente, com o sistema acusatório, né, Belo? Com todas aquelas questões que envolvem o artigo 5º. Então fica essa dica aí para quem vai fazer a revisão final para a prova de domingo. Belão, mas vamos lá, cara, sem perder tempo. O que você separou para a gente aí? Eu sei que você ficou o domingo inteiro preparando essa live de hoje. Ó, caraca, meu, o cara é nerd mesmo. Vamos ver o que você separou pra gente. Ó, galera, vamos chamando os colegas aí. Segunda-feira é dia de estudo, pô. A gente ficamos junto aqui, ó. Na sexta foi civil, no sábado foi constitucional, no domingo foi administrativo, na segunda processo penal. Encaminha a live pros seus amigos aí, ó. Nos grupos de estudo, no grupo da salinha que você frequenta, na galera da sua faculdade. Manda essa live pra todo mundo aí. Vamos jogar essa audiência lá em cima pra começar processo penal na veia. Primeira dica, Rodrigo Belo. Vamos lá, Brunão. Só pra galera ficar tranquila, todas essas dicas que eu vou dar hoje, eu vou disponibilizar, vou mandar para o Supremo vai disponibilizar na área do aluno, eu vou disponibilizar também, só para a galera não ficar muito tensa, né? Ai, não anotei, perdi a dica, então vai estar tudo disponível para vocês, tá bom?
E Vamos mais, lá. Belo, a Carol está fazendo um resumo do projeto Live Federal e vai disponibilizar para quem se inscrever no Hora H. Então, quem se Beleza. inscrever no Hora H, além das nossas dicas, a Carol e o time de conteúdo do Supremo está separando todas essas dicas da Live Federal e vai disponibilizar na área do aluno de quem estiver inscrito no Hora H. Então, fica essa dica, é mais um bônus para quem está confiando em nossa revisão final. Mas Então, taca lá, velho, primeira dica. Já vou mandar Manda para para ela, Carol, por então. favor. Show. Vamos lá. Uma dica que a gente fala muito, né, Bruno, de pertinência temática, falsificação de moeda. Falsificação de moeda, artigo 289 do Código Penal, ele é um crime cuja competência é da Justiça Federal. E aí, qual é o cuidado que você tem que ter na hora da prova? Tem muito aluno que é muito ansioso, né? Já vê lá, falsificação de moeda, Justiça Federal. Já marca lá a Justiça Federal, já diz que o item está certo. Cuidado. A súmula 73 do STJ traz uma situação bem interessante. Para a pessoa cometer o crime de falsificação de moeda, a falsificação ela tem que ser idônea. Tem que ser aquela falsificação que o homem médio seja enganado. Agora, se a falsificação é grosseira, por exemplo, uma nota de R$ 300 com a cara do Chiquinho, por exemplo, e o estelionatário consegue trocar essa nota. Ele consegue passar essa nota. Aí ele não vai cometer o crime de falsificação de moeda. Ele vai cometer o crime de estelionato, e o estelionato, a regra é a competência da Justiça Estadual. Então, cuidado. Para cometer falsificação de moeda, falsificação idônea, Justiça Federal. Agora, se ela for grosseira, ele nem comete o 289. Ele comete 171, estelionato, competência da Justiça Estadual. Súmula Essa é 73. ótima. Essa da súmula 73 é uma clássica em concurso federal e o Belo lembrou muito bem essa primeira dica aí. Eu aposto também nela, vindo na prova de escrivão, na prova de agente. É uma questão boa, uma questão que eu diria clássica na prova do Sebrasp. Boa, Belo. E aí, na verdade, Bruno, eu até coloquei essa súmula porque eu não posso deixar de alertar o pessoal em relação ao estelionato, lá do pacote anticrime. Boa. Todo mundo, eu acho que todo mundo está sabendo. Essa vai cair. Tem uma outra também que você sempre aposta, que eu também separei aqui em sua homenagem, que é aquela da cadeia de custódia. Mas calma, deixa para mais tarde. Né? Vamos lá. Todo mundo agora está sabendo que a ação penal do estelionato passou de incondicionada para condicionada à representação. E aí, qual é o meu medo? O cara vai com isso na cabeça. Não? O estelionato agora é condicionado à representação. E acaba esquecendo que o próprio código trouxe situações que ainda se mantém incondicionada. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Então, vamos lembrar aqui, galera. Quando que o estelionato continua sendo de ação penal pública incondicionada? Quando o estelionato for contra a administração pública, direta ou indireta. Então, aqueles julgue o item a seguir. Conta uma historinha, põe um órgão da administração pública e aí você esquece que esse estelionato é incondicionado. Excelente, cara, excelente, rapidinho. Excelente, por quê? Porque a Polícia Federal investiga um tipo de estelionato. É um tipo muito específico de estelionato, que é o estelionato cometido contra o INSS. Previdenciário. 171, parágrafo 3º. Esse sempre cai na prova da Polícia Federal, porque é a atribuição da PF investigar crimes cometidos contra a autarquia federal e INSS. Eu trabalhei na Delegacia de Crimes contra a Previdência há muitos anos. Você sabe disso, né, Belo? Aí no Rio. É isso. E o maior número de inquéritos que a gente tinha era estelionato previdenciário, 171, parágrafo 3º, atribuição da Polícia Federal. Então, Belo, isso aí tem muito cara de prova, né? Que o estelionato praticado contra o INSS, ele não mudou, né, Belo? É isso que você está querendo dizer. Ele continua sendo uma ação pública incondicionada. Isso vai cair domingo, vocês vão lembrar da gente gritando aqui na orelha de vocês. Não, Bruno, só para reforçar o que você falou, quando saiu o pacote, né, a gente acompanhou todas as discussões, justamente por causa do INSS, que o inciso 4 também traz que a ação penal pública incondicionada
contra o maior de 70 anos de idade ou incapaz, também é público e incondicionado. Porque, normalmente, quando tem um estelionatário querendo cometer um crime contra o INSS, tem as pessoas de idade também envolvidas. Então, o que o legislador fez? Fechou o cerco. Se é contra a administração pública, direta ou indireta, ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, continua sendo incondicionada. E aí a maldade é uma prova objetiva, né? Protegendo os vulneráveis, né, Belo? Protegendo os vulneráveis aí também, né? É a fraternalismo legislativo, né? Cuidado, galera, que é o maior de 70. Aí você pega aquela prova maldosa que coloca lá o idoso com 60 anos. Porque o idoso é 60, não, é maior de 70. Tem que tomar cuidado com isso. E criança, adolescente, pessoa com deficiência mental. Então, esses são os casos que o estelionato continua sendo incondicionada. O resto dos estelionatos, condicionada à representação. Agora, já que a prova é objetiva, a gente teve uma discussão muito grande, principalmente professores e tribunais, em relação aos feitos em curso. Então, já tem um inquérito de estelionato, já tem uma ação penal de estelionato. Aí vem o pacote anticrime. O que fazer? Aí um diz que é norma penal, o outro diz que é norma híbrida. Para de discussão. Segue o que os nossos tribunais superiores entenderam. Até o oferecimento da ação penal tem que ter a representação. Então, por exemplo, o delegado abriu um inquérito lá em 2017. O inquérito não está andando, o inquérito está devagar, e aí vem o pacote anticrime. Tem que atravessar uma procuração com poderes especiais para a representação, porque é até o oferecimento. Agora, Belo, o feito já está oferecido, já está na fase de audiência, já tem memoriais. Segue o jogo. Segue o jogo. Esquece pacote anticrime. Então, outro detalhe de prova de múltipla escolha. É bem a cara da banca tirar oferecimento e colocar recebimento, que a gente sabe que são dois momentos procedimentais distintos. E aí, Bruno, olha só o que eu emendei uma na outra. A gente está falando de estelionato. E rapidinho, Belo, Oi. Isso aí que você falou foi decisão do STJ desse ano, inclusive, né? Sim, ó, o STJ esse ano. O STJ esse ano, eu li esse informativo. Informativo 691, que é desse ano aí. Desse ano. 691. E pode cair, viu, Belo? Porque no edital fala que entendimento consolidado das cortes superiores pode ser sim cobrado desde que tenha 30 dias de antecedência para a prova. E esse informativo já tem aí mais de mês. Então, galera, isso aí vai cair, tá? E, na verdade, Bruno, esse informativo já veio consolidar o que já tinha sido decidido no STJ, porque estava tendo uma brigazinha entre a quinta e a sexta turma, e aí agora solidificou, então é perfeitamente possível de cair. E aí, qual é a minha preocupação também numa prova como a nossa? A mesma discussão da lei processual penal no tempo, lá no acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, que eu acho que é um tema que também vai cair na nossa prova. O ANPP, que traduz lá uma justiça negociada. Vamos lá. Antes de a gente ver os requisitos do ANPP, para vocês anotarem aí. Belo, um inquérito está em curso, um feito está em curso. É possível o promotor de justiça oferecer o acordo de não persecução penal caso preenchidos os requisitos? No acordo de não persecução penal, é até o recebimento. Então, até o recebimento, o promotor de justiça, caso ele entenda que é pertinente, pode oferecer o acordo de não persecução penal. Então, eu acho que no materialzinho, o que eu botei? Ação penal lá do estelionato, até o oferecimento. E o ANPP, até o recebimento, que é aquele estudo bem objetivo agora que a gente tem que ter. E aí, sobre o ANPP, outra questão jurisprudencial. Preenchidos os requisitos, o Ministério Público é obrigado a oferecer? Hoje se entende que, caso o Ministério Público não ofereça preenchidos os requisitos, ele tem que justificar por que não está oferecendo. Então, não é aquela coisa automática, não. Ah, Belo, preencheu todos os requisitos, o MP é obrigado a oferecer. Não. O MP, caso preenchidos os requisitos,
ele só justifica por que ele não está apresentando. E aí, sobre o ANPP, e aí é bom essa interatividade que a gente tem com os alunos, né? Para a gente justamente entender o que pode cair. Todo mundo está meio que decorando ou memorizando os requisitos do ANPP do caput, que são 4, né? Não sendo caso de arquivamento, tem que confessar formalmente, pena mínima inferior a 4 anos e crime sem violência ou sem grave ameaça. Então, o cara vai para a prova sabendo que esses 4 requisitos preenchidos, existe a possibilidade do ANPP. Mas não é só isso. Você não pode esquecer do parágrafo 2º, porque o parágrafo 2º ainda traz mais requisitos. Por exemplo, imagina a seguinte situação. Cabe transação e cabe ANPP. O que o MP tem que fazer? Ele tem que oferecer transação. Ele tem que oferecer a transação. Então, eu colocaria mais um requisito. Se não for cabível a transação. Porque se for Porque a cabível transação é mais benéfica, né? Se for cabível a transação, ele tem que oferecer a transação. Outro caso, reincidência. Ele pode montar lá um probleminha e colocar o cara reincidente. Ele não tem direito à transação, ao ANPP. Reincidente não tem direito ao ANPP. Isso tudo está no parágrafo 2º do artigo 28A, tá, galera? 28A, parágrafo 2º. É porque eu vejo a galera muito impressionada com o caput. Sim, esquece os parágrafos. Né? E o Sebrasp, né, o Belo? O Sebrasp, ele é o típico, é a típica banca, cara, que eu já imagino ele fazendo aquele item mais robusto, em que ele coloca no começo do item aquela coisa perfeitinha, igual o caput, e aí no final, independentemente de caber transação penal, independentemente da reincidência, você, opa, não, independentemente não, tem que, né, não ser reincidente. É o que eu brinco com os alunos, aquela questão canto da sereia, né? O canto da sereia, leva lá pro fundo, isso aí. Vai te seduzindo, nossa, é essa, aí quando você vê, você esquece. Eu falo, cara, que o Sebrasp, ele é tão maldoso que ele faz questão para você ir se apaixonando, né? Na hora que você vê, você não consegue mais identificar o erro, você já tá apaixonado, velho. Aí você já tá apaixonado e quando a gente tá apaixonado, a gente fica cego, né? Aí você fica cego pra questão e se fode, meu irmão. Essa é boa também. Então tem que tomar cuidado, ó. Não é cabível a transação, reincidência, conduta de crime habitual ou reiterada, exceto se for insignificante. Então, aquele cara que está sempre cometendo aqueles crimes, ele não vai ter direito ao ANPP. Ótimo. E ainda, se ele foi beneficiado nos últimos 5 anos por transação, suspensão condicional do processo e o ANPP. O ANPP, como a gente ainda não tem 5 anos, né, no código, lá na resolução do MP a gente já tem, mas no código a gente não tem. Então, toma cuidado com o seguinte. Fulano de tal, ano passado, recebeu uma proposta de transação penal. O MP pode oferecer o ANPP? Não. Não pode oferecer o ANPP. Beleza? Então, tome muito cuidado com essa questão aí. Então, galera, a dica vai ler o 28A e os seus parágrafos, né, Belo? Dá uma lida aí 3 vezes, fique atento. E o aluno inteligente, galera, ele já tem que ler, não é só ler, assim, sabe? É ler e já grifar e já pensar como é que isso vai vir na prova. Você tem que fazer um exercício de antecipação. Isso é estudar, eu sempre bato nessa tecla. É você estudar falando, quer ver? Vai chegar na prova o examinador lá, a banca, vai trocar essa palavra, vai adicionar isso aqui, vai suprimir isso. Você tem que ter essa malandragem, não é só ficar lendo lá, tô lendo. Não, é lendo, grifando, já fazendo associação mental, já gravando como é que aquilo, imaginando como aquilo vai poder cair. Por favor, façam isso, né, Belo? É se colocar na posição do examinador, né? Isso, cara. Colocar, se eu fosse examinador, eu ia pedir isso, então eu vou preparar contra isso. Exatamente. Né? Vou me preparar contra isso. E aí, já que eu falei de transação, uma súmula clássica também é a súmula vinculante 35, que fala do descumprimento da transação. Todo mundo sabe que a transação é aquela medida despenalizadora lá do GCRIM, que o Ministério Público faz uma proposta. Ó, vai lá e cumpre essa pena. Então, vamos imaginar, 10 cestas básicas. Ele, na quinta, ele deixa de cumprir, não justifica. Qual a consequência do descumprimento da transação penal? A continuidade da persecução penal.
ou a abertura de inquérito, ou então a deflagração da ação penal. Então, súmula vinculante 35, nada de prisão, porque já até cogitaram no passado, descumpriu a transação, o sujeito tem que ir preso. Nada disso. Nada disso. Descumpriu a transação penal, resposta: continuidade da persecução penal. Se não tiver prova, abre o inquérito policial. Se já tiver de posse de provas, deflagra a ação penal. Beleza, galera? Súmula vinculante 35. Outra dica que eu separei para a galera aqui, que é um tema que a impressão que dá também é que o CESP está lendo os informativos, a gente sabe disso, que o CESP lê os informativos, é um informativo que também já é uma consagração de entendimentos anteriores. É o informativo 1010 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre prerrogativa de foro. E aí, minha homenagem aos grandes professores de constitucional aqui do Supremo, o Bernardo, o Gustavo, a Renata, que a gente conversa muito sobre o paralelismo constitucional e a simetria. O Supremo Tribunal Federal entendeu que só pode ter foro privilegiado cargos que estão na Constituição Federal e os simétricos a eles nas constituições estaduais. Então, um exemplo. Deputado federal tem foro privilegiado? Tem foro privilegiado lá no Supremo. Então deputado estadual também pode ter. Pode, porque há uma simetria entre o cargo de deputado federal com o cargo de deputado estadual. Então o Supremo decidiu que alguns cargos públicos que não têm simetria com a Constituição Federal não pode ter mais foro privilegiado. É o caso, por exemplo, do delegado-geral de polícia. O delegado-geral de polícia, o delegado-geral de polícia do Estado não pode ter foro privilegiado, porque você não tem nenhum cargo simétrico a ele na Constituição Federal. Toma cuidado com isso aí, tá? E isso coloca até uma outra questão interessante, Belo, que é a do diretor-geral da PF. O diretor-geral da PF não tem foro privilegiado, viu, galera? Isso pode ser uma questão também de prova aí, da prova da Polícia Federal. O DG, o diretor-geral da PF, terá foro privilegiado no STJ, no STJ. Não tem. Não existe essa, tá, gente? Exatamente. Aí, falando de foro privilegiado, alguns detalhes, né? Eu já vi umas 2 ou 3 questões do SESC falando isso. Juiz aposentado, desembargador aposentado. Não tem foro privilegiado, tá, gente? Perdeu o cargo, perdeu o foro. É importante a gente lembrar o que o Barroso e o Supremo decidiu lá na Ação Penal 937. Para ter foro privilegiado, tem que ser crime cometido durante o exercício do cargo, em razão do cargo, e este cargo está lá na Constituição Federal. Então, isso é interessantíssimo. Uma limitação ao foro privilegiado. Agora, o que o pessoal está esquecendo? Imagina um deputado federal que está sendo julgado lá no Supremo. Aí está na iminência de marcar o julgamento. Aí o que normalmente eles fazem? Vou renunciar ao cargo para eu descer o processo, e aí eu vou ganhar mais tempo, e aí, quem sabe, eu ganho a prescrição. Nessa ação penal 937, o que o Barroso decidiu? Junto lá com os outros ministros. Se já foi intimado para memoriais, se o feito já está na fase de intimação para memoriais, mesmo com a perda do cargo, se perpetua a competência lá nos tribunais superiores, para evitar essa renúncia na iminência do julgamento. A última pessoa que fez isso, que eu me lembro, foi o Eduardo Azeredo. Ex-governador de Minas Gerais. Exatamente. Senador e ex-governador de Minas Gerais. Senador não, deputado federal. Marcaram o julgamento dele, aí ele foi na tribuna renunciar ao cargo para descer o processo. Agora não. Agora, se já está na parte de intimação dos memoriais, se perpetua a competência no Supremo. Se mantém lá no Supremo essa competência. Então, essa é uma ótima questão de prova também. Eu acho que vale a pena, Bruno, inclusive eu vou passar para a Carol depois os artigos, saber quem é que tem foro privilegiado. 29, inciso 10, 96, inciso 3, 102, 105 e 108
da Constituição. Não, repete aí que a galera tá anotando, cara. Aqui na live federal, igual a gente fez no Paraná Live lá pro Paraná em fevereiro, a galera assiste a live, não é assim deitada na cama, babando, não. A galera tá sentada na mesa anotando. Então pode repetir. 29, inciso 29, 10. inciso 10. 29, inciso 10. 96, inciso 3. 96, 3. 102, 105 e o 108 da Constituição. São os artigos que têm foro privilegiado. Na Constituição. Fechou. Então isso aí vai cair com certeza uma questãozinha de processo penal, vai ser de foro privilegiado, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o policial federal tem que saber, né, galera, quem tem foro privilegiado. Nós vamos conduzir investigação. Se a gente está conduzindo uma investigação contra alguém que tem foro privilegiado, a gente tem que saber qual é o juízo competente para apreciar as medidas que serão solicitadas no bojo daquela investigação. Próxima dica, Belão. Tá muito boa essa revisão, velho. Parabéns. E aí engatando uma clássica do CESP. Ah, Belo, clássica não cai. Quem falou isso? O cara falou, não, clássica não cai. É óbvio que cai. Eu vi o Gustavo falando de balcão de questões. Pelo amor de Deus, é balcão de questões, gente. Não fica achando que já caiu, isso não vai cair na minha. Para com vai reinventar a roda, né? Reinventar a roda, né? É lógico. Súmula 702 do Supremo. A questão do prefeito. Prefeito é julgado no TJ. Ok. Prefeito é julgado no TJ. Caso ele tenha cometido o crime durante o mandato e em razão do cargo. Agora, a súmula diz assim: nos demais casos, a competência será do respectivo tribunal de segundo grau. O que são nos demais casos? O prefeito cometendo um crime federal, ele é julgado no TRF. O prefeito cometendo um crime eleitoral, ele é julgado no TRE. E mais um detalhe. Qual TRF, Belo? Porque pode acontecer o seguinte, Bruno. O cara é prefeito em Minas, e comete um crime em razão do cargo em outro estado. E aí qual é o TRF? TRF que abrange o município aonde ele é prefeito, tá? O município da onde ele é prefeito. Então, no meu caso aqui no Rio, a gente é TRF segunda região. Segunda região. Prefeito é de Saquarema, município do Rio de Janeiro. Lá em Manaus ele comete o crime. E não quero saber. É o TRF da segunda região, já que Saquarema está no Rio de Janeiro. Então, cuidado. Perfeito. Né, com você analisando lá o caso. Porque tem esse negócio também. Prefeito é TJ, prefeito é TJ, prefeito é TJ. Não. Prefeito pode ser TJ. Mas se ele comete crime eleitoral é TRE, se ele comete crime federal é TRF. E o crime federal aqui, galera, mais comum, na prática, como a gente fala do Sebrasp com muita pertinência temática, o crime mais comum que o prefeito comete na seara federal, que vai trazer, inclusive, a investigação por parte da Polícia Federal, é desvio de verba pública federal. Então, ele recebeu lá um dinheiro do Ministério da Saúde para poder construir leitos extras de UTI para a pandemia. Aí ele vai e constrói uma quadra com aquele dinheiro, ou simplesmente some com aquele dinheiro, ou simplesmente superfatura a compra daqueles equipamentos. Se a compra daqueles equipamentos estava vinculada ao recebimento de uma verba federal, do Ministério da Saúde ou coisa do tipo, esse prefeito será julgado junto ao TRF. Isso é uma situação eu fiz uma extremamente questão exatamente comum, essa. Extremamente comum. Eu fiz uma questão exatamente igual o que você falou nos nossos simulados aí que a gente dá para os nossos alunos. Exatamente essa. Então, esse detalhe é muito importante. E aí, a nossa plataforma de dúvidas também, ela é bacana porque a gente entende como é que está o aluno, né? Ô, Belo, e se o prefeito comete um crime doloso contra a vida? Porque o que tem de prefeito acusado de crime doloso contra a vida não está no gibi. Aí, se ele comete... qual o problema ele ser julgado no júri? Ele vai ser julgado no júri. Se não tiver relação nenhuma com o cargo dele, matou um amante da esposa. Não tem nada a ver. A gente está vendo agora aí a Flor de Lis, né, que é uma deputada federal, que vai ser julgada no júri. Porque não tem nada a ver com o cargo dela de deputado. Então, para com esse negócio de achar que cargo público não pode ser julgado no júri. Pode sim ser julgado no júri
sem problema nenhum. Não tem relação com o cargo, é gente como a gente. Gente como a gente. Gente como a gente é ótimo. Né? Beleza. Show de bola, Belão. Próxima dica, meu irmão. Vamos lá. Eu estou apostando, Bruno, pelo cenário que a gente está acompanhando, um artigo que para mim é bem interessante, que é o artigo 221 do Código de Processo Penal, que fala de depoimento das testemunhas. Quando que uma testemunha, por exemplo, pode prestar um depoimento por escrito? Quando que uma testemunha, por exemplo, pode ajustar o dia e hora para depoimento? Então, lá no artigo 221 do CPP, quem é que pode apresentar o depoimento por escrito? Só essas pessoas. Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara e o presidente do STF. Aí vem o capeta, lá representando o CESP, e coloca assim: deputado federal, presidente da CPI, o presidente... Ele tem direito a depoimento por escrito? Não. Só se ele for o presidente da Câmara, só se ele for o presidente do Senado. Se for um deputado qualquer, um senador qualquer, ele tem um plus. E que plus é esse? Ajustar a hora e o dia. Ajustar a hora e o dia. Então a gente está vendo isso aí direto. Governador. O cara se impressiona. Não, governador. Será que pode apresentar o depoimento por escrito? Não pode apresentar o depoimento por escrito. O que o governador tem é a possibilidade de ajustar o dia e a hora. A possibilidade que ele tem de ajustar o dia e a hora. E aí uma indignação minha pessoal. Não ter isso para o delegado, né? Poder ajustar o dia e a hora. Isso é um absurdo. O cara às vezes está no meio de uma operação, porra, o juiz lá me chamou, tem que ir lá prestar um depoimento. Como é que não tem delegado no CPP para ajustar o dia e a hora, né? Então, cuidado, galera. Recomendo a leitura do artigo 221, tá bom? Artigo 221 é um tema importante para a nossa prova. E aí, show. Outra dica... Mas numa prova discursiva, viu, Belo? Tem colegas delegados que defendem essa prerrogativa aí de hora marcada pelo tratamento que a 12.830 fornece ao delegado. Tem alguns colegas que muitos colegas já escreveram sobre isso. E alguns juízes, viu, Belo, para ser bem honesto, na prática, fugindo um pouco, viu, gente, da prova em si, mas na prática, alguns juízes já oficiaram, dizendo que queriam me ouvir e pedindo que eu ajustasse, perguntando se poderia ser no dia tal e na hora tal. Perguntando se eu teria disponibilidade, que é uma deferência ao cargo e à importância do cargo de delegado federal. Tá? Mas assim, para a prova, gente, é 221, tá, no Sebrasp. Estou falando de uma questão discursiva, onde você pode escrever. Aí você vai fundamentar que alguns entendem que, com base na 12.830, esse tratamento deveria ser extensivo ao delegado de polícia, já que ele goza dos mesmos tratamentos dados às demais autoridades públicas, às mesmas autoridades como juiz e promotor, e por aí vai. Então, cuidado quanto a isso. Mas numa prova discursiva. Prova discursiva. Prova objetiva, é isso aí que o Belo colocou, lei seca na veia. Você lembrou lá, né, na 12.830, quando fala tratamento protocolar. Pô, é muita precariedade achar que só é para chamar o delegado de excelentíssimo. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você lembrou muito bem. Prioridade no despacho. Né? Eu sou delegado, tenho que despachar com o juiz, tem que ter uma prioridade no despacho, porque às vezes a urgência é importante, né? A urgência é muito importante. Então, a 12.830, eu não tenho dúvida que a lei 12.830 vai ter uma questãozinha dela na prova de delegado. Pode dar na minha cara se não tiver. Vai ter uma questão de delegado que vai ser com base na 12.830, que é uma lei pequenininha, uma lei curtinha. Foi uma guerra dos delegados federais essa lei ser aprovada. Vai estar na prova de delegado no domingo, ou de manhã, ou de tarde. Ou na objetiva, ou na discursiva. Próxima, Belão! Só para complementar, o ponto importante dessa lei é a necessidade de fundamentação no indiciamento, que eu acho que é um ponto importante dessa lei aí, que é o artigo 2º, parágrafo 6º, a obrigação da fundamentação do indiciamento. E eu vou além, viu, cara? O artigo 20 e 21 da LINDB,
que foi reformado em 2018, Belão, coloca essa aí na sua aula agora, cara. Tá. 2021 da LINDB, ele exige que qualquer autoridade pública, seja autoridade administrativa, autoridade judicial, autoridade em nível de controladoria, toda autoridade pública, quando toma decisão de caráter público, tem a obrigação de fundamentar a sua decisão. Tem que ponderar a respeito das consequências práticas, das consequências concretas daquela decisão que é tomada. Então, pode ter uma interdisciplinaridade aqui, ó, de a gente juntar tanto a 12.830 quanto os novos artigos da LINDB acrescentados pela Lei 13.655 de 2018. A fundamentação hoje é uma exigência em qualquer tomada de decisão. Então, o delegado, na 12.830, está expresso que ele tem que fundamentar o despacho, o indiciamento. Mas hoje o delegado, se vai tomar algum tipo de decisão, ele tem que fundamentar com base na LINDB. É uma lei que já está em vigor e eu sempre bato nessa tecla. Inclusive, já conversei com vários colegas delegados a respeito disso. Então, se um advogado solicitou, Belo, a restituição de um carro, eu tenho que fundamentar por que eu não vou restituir aquele carro. Se eu decidir apreender um carro, apreender um equipamento, apreender algo que foi apresentado no flagrante, por exemplo, eu tenho que fundamentar, eu tenho que explicitar as razões daquele meu convencimento. A galera ainda não está atenta a isso, mas o SEBRASP pode estar. Então, qualquer decisão tomada pelo delegado de polícia, que é uma autoridade administrativa, com base na LINDB reformada, deve ser fundamentada. Dei uma lida nos artigos 20 e 21 da LINDB, eu falei isso na aula 1, na sexta-feira, da Live Federal. Belão. Oh, que bom. Já anotei aqui para botar na minha aula também. Ó, condução coercitiva, hein? Tema bom da Polícia Federal. Condução coercitiva. Vai cair. Ah, Belo, não cabe mais condução coercitiva. Alto lá, calma. Com calma, respira. Não cabe condução coercitiva quando é o investigado e o acusado para fins de interrogatório. Boa. Isso que o Supremo decidiu. Lá no 260, não houve a recepção do 260, que traz a condução coercitiva do investigado e do acusado para fins de interrogatório. Aí existem, inclusive, autores que sustentam que há possibilidade de condução coercitiva para outros atos, como, por exemplo, um reconhecimento. Ele tem que ser conduzido coercitivamente para um reconhecimento. Agora, para interrogatório, não. E aí vem a pergunta. Cabe condução coercitiva para vítima? Cabe. O artigo 201, parágrafo 1º, admite que a vítima seja conduzida coercitivamente. Então, imagina um cenário onde é importantíssimo que a vítima seja ouvida, que é a primeira pessoa a ser ouvida na audiência. O juiz não abre mão de ouvir a vítima, principalmente quando há muita divergência. Pode haver uma condução coercitiva da vítima. Ah, mas a vítima está com medo, ela não quer ficar frente a frente ao autor do crime, que é chefe de uma facção. O próprio artigo 201 cria uma sala reservada para a vítima ficar nessa sala reservada e não ficar frente a frente lá em relação ao autor do crime. Então, existe essa possibilidade. Segundo, que é o que a gente está vendo hoje, testemunha 218 pode ser conduzida coercitivamente, tá bom? 218. E aí um detalhe, pessoal. Eu, juiz, chamei uma testemunha. Ela não comparece, não justifica, ela pode responder pelo crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Tá? Eu vi, inclusive, na televisão agora, não, o Pazuello que não quer ir pode responder por falso testemunho. Não, me perdoe, está errado. Ele não indo, não justificando, etc. e tal, é desobediência. O falso testemunho é quando a pessoa vai e mente. Quando ela presta o depoimento dela e aí ela mente. É o 342. E aí um detalhe, gente. O 342 é falso testemunho ou falsa perícia. Então imagina um perito que propositadamente, para beneficiar quem quer que seja,
faz uma perícia equivocada. Ele vai responder pelo crime de falsa perícia do artigo 330 do Código Penal. Não, Beleza? 330 não. 342. 342. Tô atento, cara. Sou um aluno atento, Belão. 330 é desobediência. Isso aí. 342. Maravilha. Show. Um informativo também, e aí puxando para a minha parte da matéria... Então, peraí, Belão, vamos só fechar esse capítulo aqui na cabeça da galera, gente. Condução coercitiva, tá? No Brasil, houve um momento em que juízes falavam assim para o delegado de Polícia Federal: olha, eu não vou decretar prisão, nem temporária, nem preventiva. Aí o delegado ia lá e sapecava, foi criada uma tese nesse sentido, de pedir condução coercitiva do próprio investigado. O STF, acho que foi até o Gilmar, né, o Belo, falou: não, pode parar. Não existe essa ideia, depois de várias operações fazendo isso, o Gilmar falou: não, pode parar. Pode parar de pedir e decretar a condução coercitiva do investigado. Isso não cabe, isso não rola, ele tem o direito ao silêncio, ele tem o direito à não autoincriminação, esse cara não vai ser conduzido coercitivamente, ok? Agora, o que o Belo falou foi o seguinte: se for para fins de reconhecimento pela vítima, pode conduzir ainda que ele seja investigado. Se for da testemunha, pode conduzir coercitivamente. Se for da própria vítima para algum fim específico, ela pode ser conduzida coercitivamente. Então, calma. Como o Belo falou, caiu condução coercitiva, lembra, não pode conduzir coercitivamente, via de regra, o investigado, numa decisão adotada pelo Supremo já há alguns anos, barrando essa história de não decretar prisão e decretar a condução coercitiva de investigados. Isso é certo. Isso estará na prova de domingo. Eu estou garantindo. Isso estará na prova de domingo e você vai ter que ler com o dedo, mastigando as palavras, para ver se tudo que o Belo disse aqui estará lá na questão ou não. Não é isso, Belo? Acho que assim ficou bem resumido e a galera fechou esse capítulo de condução coercitiva. Porque, cara, vai cair, isso aí é certeza. Uma questãozinha de processo penal vai ser sobre condução coercitiva. Ah, e tem um artigo muito legal no blog do Supremo, do Campidelli, a respeito dessa decisão. Então joga lá, blog do Supremo, condução coercitiva. Tem um artigo muito legal do Campidelli, nosso colega em processo penal, né, Belo? Sobre esse tema. Dá uma lida lá, viu, galera? Blog do Supremo, tá tudo resumidinho. Você vai matar pelo menos uma questão, se não for questão dissertativa, hein? Se não for questão dissertativa na prova de delegado, a condução coercitiva. Imagina se eu cravo mais essa, Belão. A gente crava juntos aqui, meu irmão. Nossa, puta que pariu! Né? Próximo, informativo. Fala. Inclusive, no blog, gostei muito do artigo sobre a injúria preconceituosa, que está tendo uma discussão agora no Supremo, da imprescritibilidade, da inafissabilidade. Muito legal o artigo. O blog do Supremo está com muito conteúdo legal, cara. Depois você dá uma passada por lá, viu, gente? O blog está violento. Nós estamos produzindo conteúdo quase todo dia, com muita polêmica. Dá uma lida lá no blog do Supremo. Eu vou contribuir com algumas angústias que eu tenho no processo penal. Vou mandar para a galera. Vou mandar. Boa, meu velho. Boa. Tá? Próximo aí, você falou que tem um informativo aí que você queria chamar a atenção também. Isso. 1012. 1012 do STF. Isso. Em relação à testemunha. Na testemunha, quem começa a inquirição é quem arrolou. Então, se é uma testemunha de acusação, quem começa a fazer as perguntas é o MP. E aí depois a defesa faz as perguntas. Nesse julgado, o juiz que começou a fazer as perguntas e, de forma subsidiária, as partes fizeram as perguntas. Ou seja, o pavão misterioso, o juiz protagonista, querendo assumir, e a gente sabe que isso não pode. Cada vez mais estão tirando o protagonismo do juiz no processo penal. E isso vem incomodando bastante a magistratura. Então, o informativo 1012 consagrou: quem começa a fazer as perguntas é quem arrolou. Testemunho de acusação, acusação. Testemunho de defesa, a defesa. E aí depois o cross-examination lá, que eu não vejo como cross-examination, mas a maioria da doutrina vê, porque para mim cross-examination, Bruno, é a acusação faz uma pergunta, a defesa faz outra. A acusação faz uma, a defesa faz outra. Aqui no Brasil não é assim, não. Filme, né? Filme, né? Filme. A acusação esgota as perguntas, depois a defesa esgota as perguntas. É o 212 do CPP. Então, o informativo aí, 1012.
E aí, E aí, qual foi a conclusão do 1012, então? Que isso aí não pode, que o juiz fez cagada, né? fez nulidade. Quem começa a fazer as perguntas é quem arrolou. Quem arrolou. Show. Não é o juiz. O juiz, ele pode fazer perguntas de forma subsidiária. Para esclarecer, né? Para mortar o convencimento dele. Peraí, não ficou claro para mim. Repete isso aí, por favor. Então. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui, porque eu quero... Mas entender melhor. Inclusive, eu tenho visto os juízes federais hoje, né, nas audiências que eu tenho participado, o MP faz a pergunta, a defesa faz uma pergunta, e para não ter nenhum tipo de nulidade, o juiz pergunta, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque pode surgir, né, alguma situação, e aí a pessoa faz a pergunta para não ter nenhum tipo de nulidade. Porque a gente sabe que nulidade é uma arma, né, para o processo não defesa. andar. Então a gente tem isso aí. E aí, show de bola, cara. Em minha homenagem? Em sua homenagem. Eu quero fazer um parênteses aqui, Belo. Hoje começa o primeiro curso da Faculdade Suprema, pós-graduação em Segurança Pública e Polícia Judiciária. Quem quer ser Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal tem que ter essa pós. O Belo está na pós, vai ter muita gente boa nessa pós, montamos o melhor time da história. Então hoje começa, eu, Murilo e Elisa, vamos discutir uma porrada de coisas sobre segurança pública de 7 às 8 da noite, 1 hora, rapidinho. Vocês vão gostar bastante. Amanhã tem Rogério Greco, falando dos desafios da segurança pública nos estados. E na quarta tem o Alexandre Saraiva, que é aquele colega meu da Polícia Federal, que brigou com o ministro Ricardo Salles. Lembra? Na apreensão que foi feita de madeira lá na Amazônia. Ele vai estar aqui no Supremo com a gente, contando um pouco da importância de um delegado federal ter autonomia. Então se inscreve agora. Pô, vai ser sensacional. Hoje, amanhã e depois. Mas eu estou fazendo revisão para a PF. Quem se inscrever vai receber o link para assistir na semana que vem. Quem não se inscrever não vai assistir. Então se inscreve agora, o link para inscrição está nos meus stories. Arrasta lá e se inscreve. É o evento de lançamento da melhor pós-graduação do Brasil em segurança pública. Aliás, a pioneira. Essa já é a turma 7, nós revisitamos ela, remontamos ela, tá muito legal. Eu espero todo mundo hoje às 7 da noite. Faz um lanche. Pega um pãozinho, toma um café na hora de dar aquele relax e assiste o bate-papo hoje, meu, do Murilo e da Elisa. Vai ser muito legal, né, Belão? É isso que eu ia falar. A pessoa tá naquela revisão da Polícia Federal, às vezes ela precisa dar uma relaxadinha, né? E aí, porra, bota uma horinha ali, sem compromisso, sem caneta, sem nada. Ouve. E vai ser um puta motivacional, motivacional. Quem tá meio assim essa semana, assiste hoje, amanhã e depois. Vocês vão ver. Na hora que vocês verem o Saraiva, o Saraiva teve na Globo News, foi ele que falou, eu não fiz concurso para superintendente, eu fiz concurso para delegado de polícia, lembra na Globo News, que viralizou isso aí na internet? Na hora que vocês ouviram o delegado Saraiva, o meu amigo Alexandre Saraiva falando na quarta-feira, vocês vão ficar com a motivação, né, lá em cima, assim, com aquele tesão louco de fazer a prova da PF. Então vai ser muito legal esse evento. Belo, vamos continuar aí, eu quero saber o que você fez em minha homenagem aí, em termos de questão, vai. Não, eu tô ansioso, Bruno, posso falar agora? Porque ele vai dar uma aula de penal ambiental, não é isso? Vai, penal ambiental na pós. O Alexandre Saraiva também é professor da pós. 4 horas de crimes ambientais com o Alexandre Saraiva, que é o cara que mais entende de combate efetivo ao crime ambiental no Brasil. Isso eu vou ter que assistir de qualquer jeito. O cara ficou 10 anos como chefe da PF no norte do Brasil. Sabe tudo de proteção da Amazônia. Muito legal. E sua homenagem, Bruno? Que eu acho que isso aí vai cair. Nem agente, em escrivão, em delegado. As etapas da cadeia de custódia. Vai cair. Aquelas 10 etapas da cadeia de custódia. Então, vai cair muito pacote anticrime, né, Belo? Acho que a dica para essa semana, galera, em geral, é pacote anticrime. Eu aposto pelo menos no mínimo a 5 questões ligadas diretamente ao pacote anticrime, no mínimo. Eu acho que vale a pena no sábado, lá no Hora H, a gente vai falar disso, já falei com o Campidelli e tal. Cara, dá uma memorizada. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta. Porque como é que pode cair isso na prova? Da forma mais maldosa possível. O reconhecimento é a segunda etapa da cadeia de custódia. Não, é a primeira. O isolamento é a primeira etapa da cadeia de custódia. Não, é a primeira, não é a segunda. Sabe? Então, isso a gente tem que tomar cuidado com isso, que a primeira etapa é o reconhecimento e a segunda etapa é o isolamento. Então, ele pode te confundir isso aí. Então, acho que vale a pena pegar um papelzinho em branco e colocar lá. Etapas da cadeia de custódia. Faz uma linha do tempo. Faz uma linha do tempo para você ir memorizando. E aí fecha o olho e vai pensando. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. Sabe? Tenta entender, sem decoreba. Vai, faz uma linha do tempo no seu caderno. Anota. Qual é o artigo que está isso, Belo? Repete aí para a galera.
158B. 158B do Código de Processo Penal do CPP. Boa. Isso. Não, e você falou em linha do tempo, agora me emociona, né? Porque, pô, eu como professor de prática e professor de processo penal aqui no Supremo, de procedimento, você sabe que eu sempre boto lá a linha do tempo. Sim. E a parte de procedimento, isso que é muito importante, eu falo isso muito nas aulas. A gente acha que para fazer prova para delegado só tem que estudar inquérito, competência, prisão. Provas. Gente, e prova penal. O que vai fazer aquele diferencial na prova de delegado é você acertar uma questão de citação, é você acertar uma questão de nulidade, de recurso. Então, cuidado para não deixar de lado esses temas. E aí a minha pergunta é a seguinte, aí são duas súmulas em cima da pergunta. Imagina que o Ministério Público denunciou uma pessoa. O juiz recebeu a ação penal, tem condições da ação, tem justa causa, e aí mandou citar. Número 1, citação pessoal. Olha o CESP. Ah, mas o cara é funcionário público. Como é que é a citação do funcionário público? Cita o chefe e o funcionário público. Citam os dois. Então anota para mim aí, galera. 358, 359 e 360 do CPP. 358, citação do militar. É o chefe que vai ser citado. Citação do funcionário público. São os dois que são citados. O chefe e o próprio funcionário público. E o preso? Citação do réu preso. É lá pessoal. Tem que ir lá no presídio citar o réu preso. Agora, vamos imaginar o réu que está respondendo em liberdade. Não consegue citar ele. O que faz o Poder Judiciário? Com base no relatório do oficial de justiça, pode ser a por hora certa, quando ele se oculta, ou então a citação por edital. Citação por edital é um sonho distante a gente achar que alguém vai responder uma citação por edital. E aí a pergunta da prova. O que acontece com o processo penal não obtida a citação por edital? Artigo, anota aí, 366 do CPP. 366 do CPP. 4 consequências. Suspensão do processo, suspensão do prazo prescricional, possibilidade de colheita de provas urgentes e ainda a possibilidade de decretação da prisão. Eu já vi questão dizendo o seguinte, como ele está foragido, já pode decretar a prisão preventiva logo de cara. Nada disso. Não é porque o cara está foragido que gera uma prisão preventiva automática. Então, relembrando, 4 consequências. Suspensão do processo, suspensão do prazo prescricional, possibilidade de colheita de provas urgentes e ainda a possibilidade de prisão preventiva. 4 consequências. Essa é clássica também, né? O 366 é clássica em prova. Isso. E aí, no 366, Bruno, eu tenho 2 súmulas. A 415 do STJ e a 455 do STJ, que chegou no Supremo e eles deram uma melhorada nas súmulas. Porque as súmulas são do STJ e aí chegou no Supremo e eles deram uma melhorada. Então vamos lá. Repete a súmula aí, Belo. Repete a súmula aí. 415 e 455, STJ. 415 e 455 do STJ. Isso. Vamos lá. O que diz a 415? Pô, Belo, você acabou de dizer para mim que há uma suspensão do prazo prescricional quando não se obtém a citação. Como é que funciona isso? Havia uma dúvida na prática como é que era essa suspensão. O Supremo resolveu. Vamos imaginar que o prazo prescricional daquele crime é de 10 anos. O prazo lá é de 10 anos. Como é que funciona, então? 10 anos suspenso pela súmula 415. Depois desses 10 anos, começa a correr a prescrição. E aí, então, você tem mais 10 anos. Então, o Supremo decidiu assim, 10 anos suspenso, se não conseguir obter a citação, começa a correr o prazo prescricional. E, beleza? E a 455? Tem um voto muito bonito da Carmen Lúcia, ela dizendo que toda testemunha deveria ser ouvida logo de cara, porque as pessoas esquecem mesmo.
As pessoas esquecem. Ela traz, inclusive, um estudo científico da mente humana, que a gente realmente esquece. Só que E quando não esquece, né, Belo? E quando não esquece, a testemunha usa isso para fins de autodefesa, né? Não me lembro, já tem muito tempo. Isso aí eu não me lembro. Isso aí realmente eu não me lembro. Ô, Bruno, eu participei de uma audiência agora, fraude à licitação. A licitação foi em 2010. A licitação foi em 2010. 2021. Porra, eu nem estou mais trabalhando lá, nem me lembro como é que é. Pô, já estou aposentado, já estou morando, não estou morando mais no Rio. Ou seja, infelizmente, esse conservadorismo do STF prejudica a persecução penal. Porque a ideia da Carmen Lúcia era a seguinte: beleza, o processo está parado, ouve as testemunhas logo, porque elas estão ali no calor do momento, não. Mas o Supremo decidiu o seguinte: quando a testemunha for policial, aí tem que ouvir logo. Quando a testemunha for policial, tem que ouvir logo. Porque aí está mais do que claro que é uma operação hoje, uma operação amanhã, uma operação outro dia, e aí o cara acaba esquecendo mesmo. Esquece mesmo, viu, galera? Né? Eu para depor, eu fui convocado como delegado para depor em mais de 200 processos. E aí chegava, você lembra do fulano, como é que era a investigação dele? Eu falei, cara, eu lembro só porque eu li o relatório lá, mas o fato em si, realmente, cara, depois de 5 anos, 4 anos, aprendi não sei quantas centenas de pessoas, eu nem lembrava da cara desse fulano aí, velho. É importante, né, Bruno? A gente que é muito próximo dos alunos, quantas vezes a gente já ouviu, ai, Belo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque tá ampliando. É um conhecimento, é infinito. Você está estudando, aí você aprende um negócio, aí você já começa a entender outro, aí quando você vê, você não aprende nada. Pô, a gente tá. Isso porque a galera ainda não deve ter entrado naquela fase de rodapé. Pô, deixa eu ver quem foi que escreveu isso. Aí você vai para a nota de rodapé, vai comprar o livro do cara da nota de rodapé, aí você começa a entender que não sabe nada. Né? Eu, por exemplo, né? Eu comprei agora um livro lá, o Bens Digitais, e um outro livro de Direito Digital, que a gente não sabe nada de Direito Digital. Porra, vai falar que sabe de alguma coisa? Eu não sei nada, então estou aprendendo. Belão, né? Vamos para a última dica, cara, porque nosso horário está chegando aí, ó. Pô, que maravilha, cara. Ó, a galera gostou muito da live aí, ó. Todo mundo elogiando a live, cara, aí, ó. Que bom, que bom. Obrigado aí, galera. Última dica, informativo 686 do STJ. 686 é recente, ué. 686 é recente. Recente. E é um tema que já tem discussões anteriores. Audiência de custódia. O juiz não pode decretar a prisão de ofício. Não pode decretar a prisão de ofício. Beleza? Tem que o Ministério Público levantar o dedo e pedir a prisão preventiva. Tomem muito cuidado com isso, porque em vários momentos do nosso código, o juiz age de ofício. Recomendação. Ai, Bela, eu não concordo com o juiz agindo de ofício. A banca não quer saber a tua opinião. Depois, com o distintivo, aí você faz uma live dizendo a tua opinião. Por enquanto, né? Por enquanto, segue a lei. Por exemplo, o juiz pode decretar sequestro de ofício. O juiz pode colher provas de ofício. Então é melhor seguir a lei, porque isso ainda está muito discutível ainda no processo penal. Agora, prisão preventiva não pode de ofício. Está na letra da lei, né? E os nossos tribunais também já estão decididos. Isso aí por um tempo ficou meio vacilante, né, Belo? Ficou meio sem saber, principalmente quando está uma prisão em flagrante, mas agora está mais do que pacificado que tem que sim se manifestar a respeito, solicitar. Eu faço isso desde 2011, cara, quando foi mudado. Eu nunca comuniquei um flagrante sem pedir conversão em prisão preventiva. Enfim, pessoal, o Belo vai estar no Hora H. Ô, Belo, fala aí o que você vai falar no Hora H, porque já está todo mundo inscrito, né? A galera toda falou que está dentro aí do Hora H já. E hoje é o último dia de inscrição. Hoje é o último dia de inscrição com 50%, hein? Não vai chorar amanhã, não. Eu deixei para o Hora H busca e apreensão. Eu nunca vi uma prova da Polícia Federal que não tenha caído busca e apreensão. Vai cair. Né? E tem vários julgadozinhos aí, porra, denúncia anônima, aí a polícia chega, o cara foge. Isso autorizaria a polícia a entrar na casa do cara? Então a gente tem muita decisão bacana de busca e apreensão. Vou falar de medidas cautelares diversas da prisão. 319. Vou falar de
princípio da identidade física do juiz. Então tem muito tema legal para o Hora H. Eu estou indo quinta-feira para Belo Horizonte, já estou feliz a semana inteira. Quinta-feira eu estou indo para BH para poder rever os amigos com todo cuidado, protocolo, higienização, para a gente poder. Esse esforço vale a pena. Vale a pena porque no último exame, no último concurso, a quantidade de delegado que passou pelo Supremo é uma coisa impressionante. E Todo o cara mundo carrega a gente, né, Bruno? O cara carrega a gente pro resto da vida, cara. Pro resto da vida. É legal demais mesmo. Pô, a gente tem muito orgulho, né, cara? Tanto em 2013 quanto em 2018, cara, o Supremo foi disparadamente o curso que mais aprovou, o único que preparou para todas as etapas, sem fanfarronice, né, Belo? Com muita seriedade. Os melhores, cara, porque a gente aprova muito aluno, não é pela nossa competência, não, cara. A gente aprova muito aluno na Polícia Federal, é porque os melhores estão com a gente. Não é por causa da gente, é porque os melhores nos escolhem. Então essa galera acaba passando. Então a culpa é deles de nos escolherem. E a gente fica muito feliz com isso, né, Belão? O Bruno, eu estava numa delegacia agora, acompanhando o depoimento. Aí o inspetor vira para mim, ó, o delegado acabou de mandar uma mensagem aqui, quer falar com você agora. Eu falei, porra, o que eu fiz? Fiz alguma merda? Será que eu fiz alguma besteira? Rapaz, o delegado queria agradecer as nossas aulas do Supremo, porque ele hoje era delegado. E um dos Isso é direto, cara. E um dos motivos, segundo ele, foram as aulas do Supremo. Isso é massa, velho. Principalmente naquele momento de solidão, que a pessoa está triste. Pô, será que eu vou passar? O futuro está incerto. E a gente dá aquela garra para a galera. E aí ele agradeceu a todo o time Supremo. Eu até mandei lá no nosso grupo. Que isso realmente, eu fico até arrepiado, cara. Esse é o nosso melhor pagamento, né, Belão? É esse reconhecimento, é a galera agradecendo. E, gente, essa semana nós vamos falar muito disso, como ter uma preparação mental adequada, como diminuir essa ansiedade. No Hora H a gente fala muito sobre isso também, para deixar você, assim, no seu melhor momento, no momento da prova, vai ser seu melhor momento, você vai chegar lá voando, e é isso que a gente está tentando fazer. Com toda a preparação, essa live federal é apenas um momento. Quem fez as nossas turmas de delegado desde o ano passado, a galera que já está pegando firme aí, fez a gente, fez escrivão conosco no Supremo também, vai participar do Hora H, está participando da live federal. Eu tenho certeza que vocês serão os alunos mais bem preparados, sem nenhuma modéstia, para a prova do próximo domingo. Vocês estão trabalhando com especialistas em prova da PF. Nós, do Supremo, somos especialistas no concurso da Polícia Federal. Eu trabalho com isso, galera, desde 2003. Desde 2004. 2004 foi o primeiro concurso que eu coordenei turma para a PF. Coordenei 2004, coordenei 2012, coordenei 2018 e sempre conectado. Dei aula na Academia de Polícia há muito tempo na ANP. Talvez ano que vem eu volte a dar aulas na ANP. Talvez alguns de vocês vão ser meus alunos ano que vem na Academia Nacional de Polícia. Enfim, galera, nós estamos fazendo o melhor aqui, o maior esforço que a gente pode, acordando cedo todo dia para cumprir o lema do Supremo, que é estar de mãos dadas até a aprovação. Belo, te vejo aqui na quinta-feira, meu amigo. Obrigado pelo carinho de hoje aí. Você arrebentou, obrigado, viu? Gente. Arrebentou, cara. E amanhã tem mais, hein? Amanhã, 8 da manhã, tem mais. Ô, Bruno, só rapidinho, um minutinho. O Levi me perguntou aqui, eu estava vendo aqui os comentários, se a quebra de uma das etapas da cadeia de custódia gera nulidade. A gente não pode ser tão formalista. Hoje, é praticamente unânime que vai depender do caso concreto se vai gerar nulidade ou não na cadeia de custódia. Porque tem um lado da adaptação dos personagens envolvidos em respeitar todas as etapas da cadeia de custódia. Então, a gente não pode ser exageradamente formal. Então, a Jéssica e o Levi é caso a caso que vai determinar se vai ter nulidade ou não da cadeia de custódia. Aquele princípio básico, tem que analisar se a quebra gerou prejuízo ali para a defesa, para o processo, ou não. Isso é básico demais. Exatamente. Show de bola, amigão. Obrigado, Belão. Valeu, cara. Valeu, galera. Segunda-feira. Eu espero vocês hoje, hein? 19 horas, todo mundo conectado. Nós vamos bater um papo muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão aprender e vão se motivar para a carreira dentro da Polícia Judiciária. Amanhã tem Rogério Greco, na quarta tem delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Vai ser bem legal esse evento. Para se inscrever nos meus stories, tem lá o Arrasta Pra Cima, você se inscreve e só quem tiver inscrito que vai assistir. Amanhã de manhã temos um convidado especial que eu só vou revelar hoje à tarde para vocês. Mas a semana inteira nós vamos estar juntos aqui às 8 da manhã. Vocês vão chegar
Galera tá perguntando, galera tá perguntando. Amanhã quem é? Amanhã quem é? Surprise, surprise. Beijão, Belo. Se cuida, cara. Abraço. Valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau.